Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ter uma aula mais voltada para concurso público. Então eu peguei aqui um ponto da NBR 6118, que é a nossa norma sobre projetos de estruturas de concreto, e nós vamos estudar esse ponto, depois fazer algumas questões de concurso. O ponto que eu escolhi foi o ponto 6 da norma, que fala sobre diretrizes para a durabilidade das estruturas de concreto. De início, ele fala sobre as exigências de durabilidade, dizendo que as estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme preconizado em projeto, conservem sua segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o prazo correspondente à sua vida útil. Então, basicamente, a gente vai ler toda essa parte da norma, certo? Porque as questões de concurso normalmente pedem realmente o que está escrito na norma, certo? Eles podem ali modificar alguma coisa ou até mesmo colocar idêntico como está na norma, para a gente marcar se está certo, se está errado. E aí, o que a gente pode fazer é tentar grifar alguns pontos para que a gente consiga memorizar mais fácil e no momento da prova, quando a gente lê, ter essa lembrança, certo? Então, sempre aqui eu vou estar deixando marcado algumas partes para a gente poder memorizar. Como eu deixei aqui, né, que as obras precisam ser projetadas e construídas. Também devem ser observadas as condições ambientais previstas na época do projeto e essa estrutura deve garantir segurança, estabilidade e aptidão enquanto ela está trabalhando durante toda a sua vida útil. E aí agora ela fala sobre a vida útil de projeto. Por vida útil de projeto, entende-se o período de tempo durante o qual se mantém as características das estruturas de concreto sem intervenções significativas, certo? Então, sem mudar ali muita coisa da estrutura, desde que atendidos os requisitos de uso e manutenção prescritos pelo projetista e pelo construtor. Então, quem está utilizando a estrutura e também quem está responsável por fazer a manutenção deve seguir o que foi prescrito pelo projetista e pelo construtor. E também executar reparos necessários quando tiver danos acidentais. O conceito de vida útil aplica-se à estrutura como um todo ou às suas partes. Dessa forma, determinadas partes da estrutura podem merecer consideração especial com valor de vida útil diferente do todo, como, por exemplo, aparelhos de apoio e juntas de movimentação. A durabilidade das estruturas de concreto requer cooperação e atitudes coordenadas de todos os envolvidos nos processos de projeto, construção e utilização. Então, o que acontece? Não é só quem projeta e quem constrói que é responsável pela estrutura. Quem utiliza também é responsável por manter, certo? Então, as ações dessas pessoas, dos três, de quem projeta, de quem constrói e de quem utiliza, vai garantir que a estrutura tenha ali uma vida útil considerável, certo? No caso, ela tenha a vida útil que ela merece, devendo, como no mínimo, ser seguido o que estabelece na NBR 12655, sendo também obedecidas as condições de uso, inspeção e manutenção. Agora nós vamos falar de uma parte bem importante, que é o que mais cai normalmente em concurso, que são os mecanismos de envelhecimento e deterioração, certo? Então a norma ela vai falar sobre mecanismos de deterioração relativos ao concreto e relativos à armadura. Depois ela fala também de mecanismos relativos à estrutura como um todo, certo? Mas normalmente cai aí em relação ao concreto e em relação à armadura. O primeiro mecanismo, que também a gente chama normalmente de patologia, é a lixiviação, que é um mecanismo responsável por dissolver e carregar compostos hidratados, certo? Então, eu já destaquei aqui porque são os pontos que a gente tem que observar. Vai ser o que caracteriza essa patologia, no caso, esse mecanismo de deterioração. E isso vai ajudar a gente bastante na prova, nas questões, certo? Então, é um mecanismo responsável por dissolver e carrear os compostos hidratados da pasta de cimento por ação de águas puras, carbônicas agressivas, ácidas e outras.
Para prevenir sua ocorrência, recomenda-se restringir a fissuração de forma a minimizar a infiltração de água e proteger as superfícies expostas com produtos específicos como os hidrófugos, certo? Então, a NBR ela vai trazer ali o que é a nossa patologia, né, o nosso mecanismo de deterioração e também como prevenir, certo? Então, isso é o que cai em prova. Identificar qual é o mecanismo ali que a questão está falando e também como prevenir que isso aconteça, certo? Então, no caso da lixiviação, ponto-chave é que ela dissolve e transporta os compostos hidratados. E as prevenções é restringir a fissuração e proteger as superfícies expostas com produtos como os hidrófugos, certo? Nós também temos aqui a reação álcali agregado, que também é um mecanismo de deterioração relativo ao concreto. E a norma diz que é a expansão por ação das reações entre álcalis do concreto e agregados reativos. Ela diz que o projetista deve identificar no projeto o tipo de elemento estrutural e a sua situação quanto à presença de água, certo? Porque vai ser uma reação ali também envolvendo a umidade. Bem como deve recomendar as medidas preventivas quando necessárias, de acordo com a NBR 15577, parte 1. Certo? Então, nessa NBR eu trouxe aqui mais ou menos quais são as prevenções que tem lá, mas se quiser dar uma olhada é interessante, porque ela fala de muitos fatores que vão definir aí essas prevenções, certo? Então, basicamente, o que fala lá é que em determinadas situações vai precisar limitar o teor de álcalis, utilizar os cimentos Portland compostos com escória, composto com pozolana, ou CP3, que é o cimento Portland de alto forno, e o CP4, que é o cimento Portland pozolânico. Também utilizar materiais inibidores de reação e substituir o agregado em estudo, certo? Como é uma reação ali que envolve o agregado, também pode haver essa substituição. Agora nós temos os mecanismos, né, no caso das patologias, relativos à armadura. Então, a primeira delas é a despassivação por carbonatação, que é a despassivação por ação do gás carbônico da atmosfera sobre o aço da armadura. Então, esse termo despassivação é porque imagina que o aço, ali da estrutura, ele vai ter uma camada protetora, que é uma camada passivadora. Então, despassivação é justamente destruir essa camada e começar a atingir ali a armadura, certo? Então, é despassivação por ação do gás carbônico da atmosfera. E para prevenir isso aí, justamente a gente precisa dificultar o ingresso dos agentes agressivos, ou seja, do gás carbônico ali para alcançar a estrutura, certo? Então, como é que a gente previne isso? Cobrimento das estruturas. A gente vai ter que fazer um cobrimento ali adequado, né, para proteger a nossa armadura e o controle de fissuração. Além disso, precisamos utilizar um concreto de baixa porosidade, certo? Então, concreto menos poroso vai impedir ali que o gás carbônico penetre na estrutura. Nós temos também a despassivação por ação de cloretos, certo? Que consiste na ruptura local da camada de passivação, que é justamente aquilo que eu acabei de explicar, causada pelo elevado teor de íon cloro. Então, despassivação por ação de cloreto, só lembrar aí elevado teor de íon cloro. As medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso dos agentes agressivos da mesma forma que o mecanismo de deterioração anterior, por carbonatação. Então, esses dois mecanismos referente à armadura, basicamente as prevenções são as mesmas. Cobrimento adequado, controle de fissuração e concreto de baixa porosidade. Só que aqui na despassivação por ação de cloretos, a norma ainda recomenda o uso de cimento composto com adição de escória ou material pozolânico, que seria o nosso CP2E e CP2E. Bom, aqui ele fala agora sobre os mecanismos de deterioração da estrutura propriamente dita, ou seja, da estrutura como um todo. São todos aqueles relacionados às ações mecânicas, movimentações de origem térmica, impactos, ações cíclicas, retração, fluência e relaxação.
certo? É muita coisa, mas a gente precisa memorizar isso aí. Então, ações mecânicas, movimentações de origem térmica, impactos, ações cíclicas, retração, fluência e relaxação. Para questões de prova, basicamente a gente precisa memorizar isso. Mas se você tiver interesse, é bom pesquisar sobre cada um desses termos, saber o que é uma retração, uma ação cíclica, em relação às patologias, pesquisar sobre lixiviação, reação álcali agregado, certo? Isso aí vai te dar mais conhecimento, certo? Mas para questões de prova, basicamente eles cobram o que está escrito, então basta memorizar isso aqui. Sua prevenção requer medidas específicas que devem ser observadas em projeto, de acordo com esta norma ou normas brasileiras específicas. Alguns exemplos são barreiras protetoras de pilares, né, para os casos assim que estejam sujeitos a um impacto muito forte, como em viadutos, pontes e outros. O período de cura do concreto, juntas de dilatação em estruturas sujeitas a variações volumétricas, e isolamentos isotérmicos em casos específicos para prevenir patologias devido a variações térmicas. Certo? Então, basicamente, esses aí são alguns, na verdade existem outros, né? Esses são alguns que a norma cita para a proteção ali da estrutura propriamente dita. Agora vamos falar sobre agressividade do ambiente. A agressividade do ambiente está relacionada às ações físicas e químicas que atuam sobre a estrutura de concreto, independente das ações mecânicas, das variações volumétricas de origem térmica, da retração hidráulica e de outras previstas no dimensionamento de estruturas. Então, a agressividade do ambiente está relacionada a ações físicas e químicas. Nos projetos de estruturas correntes, a agressividade ambiental deve ser classificada de acordo com o apresentado na tabela 6.1 e pode ser avaliada simplificadamente segundo as condições de exposição da estrutura ou de suas partes, certo? Então, a tabela 6.1 é a tabela que a gente vai ver agora da norma, que é bem importante para a classificação da agressividade do ambiente. E com essa classificação, ao decorrer da norma, a gente vai utilizar para ter outras informações para dar início ao nosso projeto, certo? Nesse caso aqui a gente vai fazer projeto, a gente está estudando para concurso, então basicamente a gente precisa dar uma olhadinha na norma para memorizar, certo? Então, a norma normalmente não vai cair na prova, não vai ter lá, quer dizer, a norma não, a tabela não vai estar lá na prova para você. Ele vai perguntar coisas sobre a tabela. Então a gente realmente precisa dar uma olhada aqui e memorizar, principalmente essa parte aqui, certo? Essa parte aqui. Essas observações aqui eu não vi muito cair não, certo? Então, aqui nós temos a classe de agressividade ambiental, que vai de 1 até 4. A agressividade, tem fraca, moderada, forte e muito forte. A classificação geral do tipo de ambiente para efeito de projeto, ou seja, o ambiente que vai estar ali localizada a estrutura. E o risco que aquela estrutura vai ter de se deteriorar em determinado ambiente, certo? Então aqui, classe de agressividade ambiental 1, tem uma agressividade fraca e um risco insignificante. Essa classificação vai estar presente para o ambiente rural e estruturas submersas, certo? Então, classe 1, agressividade fraca, vai ser relacionada a ambiente rural e estrutura submersa. O risco vai ser insignificante de deterioração da estrutura, certo? Classe 2, moderada, vai se aplicar apenas na área urbana, certo? O risco vai ser pequeno de deterioração. Na classe 3, já é uma agressividade forte, que vai envolver aí os ambientes marinhos e industriais. E o risco vai ser grande. Classe de agressividade 4, muito forte, vai estar presente também nos ambientes industriais, certo? Então, isso aqui é importante observar, que na classe 3 tem industrial e na classe 4 também tem industrial e respingos de maré. E o risco vai ser um risco elevado, certo? Então, aqui nós já temos uma questão. Eu vou pegar aqui uma canetinha para a gente ir fazendo as questões, certo? Então,
Essa primeira questão, ela diz o seguinte: de acordo com a norma, no caso com a NBR 6118, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Então ele vem falando aqui, ó. Basicamente é o que está escrito na norma. Ele só suprimiu aqui alguns trechos para a gente descobrir o que é que tinha escrito ali. Então ele fala o seguinte: a despassivação por é um mecanismo de deterioração associado à armadura. Então, primeira coisa, a gente precisa saber quais são os mecanismos associados à armadura. E, no caso, são dois. Nós temos a despassivação por carbonatação e a despassivação por ação de cloretos, certo? Então, aqui, ó, a gente já pode eliminar duas questões, certo? Deixa eu riscar aqui. Essa já não vai. E aqui também não. Certo? Tanto a expansão por sulfato como a lixiviação são referentes ao concreto, certo? E aí a gente continua. Isto é, por ação sobre o aço da armadura, o cobrimento das armaduras e o controle de fissuração são medidas que minimizam este efeito, sendo recomendável um concreto de... E aqui a gente lembra que é de baixa porosidade. Então a gente vai olhar aqui as questões. Carbonatação e ação de cloretos. Aqui a gente ainda não tem como saber qual é. No caso, se você decorou realmente o que estava escrito na norma, você vai saber qual é a questão. Nesse momento aqui, como a gente acabou de ver, seria fácil a gente saber qual é a resposta. Mas na hora da prova, talvez você não esteja lembrado, então você vai ter que ir ali fazendo algumas associações, vendo o que realmente é verdade. Então, ó, despassivação aqui pode ser carbonatação ou ação de cloretos, a gente não sabe. E ele fala aqui, por ação de... Aí aqui nós temos do gás carbônico da atmosfera e do elevado teor de sulfato. Por fim, ele fala concreto de... Aí no caso, aqui a gente tem baixa e baixa porosidade da mesma forma. Então, a ideia é a gente tentar relacionar esse ponto aqui, essa primeira parte, com essa. Então, carbonatação vai ser proveniente de gás carbônico da atmosfera, ali em contato com a armadura. Tá certo. Ação de cloretos tem relação com elevado teor de sulfatos? Não. É elevado teor de íon cloro. Então, a nossa questão vai ser aqui a letra B. Certo? Próxima questão. A gente tem aqui um enunciado bem grandinho, mas vamos lá. No projeto de estruturas de concreto armado, há que se tomar medidas preventivas quanto aos mecanismos mais comuns de deterioração do concreto e ou da armadura. Na NBR 6118/2014, Projeto de Estruturas de Concreto Armado, procedimento, cita alguns desses mecanismos de deterioração e as formas mais eficazes de combatê-los. Julgue os itens abaixo, associando os mecanismos de deterioração às formas recomendadas por esta norma para evitá-las. Ou seja, a gente tem um quadrinho aqui, a gente vai ter que estar associando aqui o mecanismo de deterioração com a sua prevenção. Só que ele dá uma observação aqui, ele diz: para o mesmo mecanismo de deterioração, pode haver mais de uma forma de prevenção. Então, para um mesmo desse, pode ter várias formas de prevenção. Então, vamos lá. A ideia aqui é a gente realmente ir olhando um por um e ver aqui a prevenção adequada, certo? Então, lixiviação. A gente tem aqui prevenção. Restrição à fissuração, cabe a lixiviação. Então, a gente pode colocar aqui, ó, um A. Aplicação de hidrofugantes, cabe, né? Ele fala lá que a gente precisa proteger a superfície exposta com produtos como, por exemplo, os hidrófugos. Então, hidrofugantes também vai caber. Uso de cimento resistente a sulfatos, não vai caber na lixiviação. Cobrimento adequado das armaduras, também não, porque cobrimento vai servir para proteger a armadura e não o concreto em si. E o uso de concreto de baixa porosidade também não vai influenciar na lixiviação, certo? Então,
Expansão por sulfatos. Restrição de fissuração, não. Aplicação de hidrofugantes, também não. Uso de cimentos resistentes a sulfatos. É a única prevenção que a norma fala. Então, aqui no 2 vai ser a letra C. Despassivação por carbonatação. Restrição de fissuração. A norma fala que precisa, né, o controle das fissuras. Aplicação de hidrofugantes não fala nada. Uso de cimentos resistentes a sulfatos também não, é somente para expansão por sulfatos. Cobrimento adequado das armaduras, certo. E uso de concreto de baixa porosidade, também certo. E a despassivação por ação de cloretos, a gente viu que é praticamente a mesma coisa da despassivação por carbonatação, só que além disso, ele recomenda também o uso de cimentos com adição de escória ou de pozolana, certo? A gente também não tem essa opção aqui, então também vai ser o A, o D e o E para despassivação por ação de cloretos. E aí a gente vai vir aqui nas respostas, ó, lixiviação A e B. A gente tem aqui, ó, 1, que é a lixiviação A e B. No restante das alternativas nem tem mais, então a questão é essa, o avaliador nem quis brincar aí com a gente, né? Ele só botou uma ali, se a pessoa acertasse o primeiro, já estava feito. Então, expansão por sulfatos foi C, 2, né? 2C, tá certo. O terceiro foi A, D e E, também tá certo aqui. E o quarto também A, D e E. Certo? Então, a nossa resposta aqui, letra A. Certo? Então, você já percebe aí com essas duas questões que a gente fez, que é praticamente o que está escrito na norma. Então, a gente precisa realmente pegar ali aqueles pontos que a gente grifou e tentar lembrar para trazer para a prova. Certo? Vamos para uma próxima. Bom, então aqui a gente tem uma questão que fala: quanto aos mecanismos preponderantes de deterioração relativos ao concreto, apontados na ABNT NBR 6118/2014, a expansão por sulfato é a expansão que ocorre pela ação das águas ou solos que contenham ou estejam contaminados com sulfatos, dando origem às reações expansivas e deletérias com a pasta de cimento hidratado. Também, de acordo com a ABNT NBR 16967 de 2018, a prevenção da expansão por sulfatos pode ser feita pelo uso de... E aí ele quer que a gente diga, né? Ele cita aqui outra norma, mas ele fala aqui, ó, também de acordo, ou seja, na NBR 6118 tem, e nessa norma aqui 16697 também tem. Então, não vai ter nada. Se você estudou a 6118, você vai saber qual é a prevenção para a expansão por sulfatos, né? Então, no caso, a gente já sabe aqui, ó, que é o cimento resistente a sulfatos, é a única que tem, né? Cimento impermeabilizante de pega ultra rápida, a norma nem cita. Cimento composto com adição de escória ou material pozolânico, a gente poderia estar utilizando lá para uma proteção da armadura contra a ação ali de cloretos, né? E concreto de pequena porosidade, né? No caso, ele fala pequena porosidade na ação de cloretos, né? Mas significa baixa porosidade da mesma forma. Então, ali na despassivação, tanto por carbonatação como ação de cloretos, caberia aqui o concreto de pequena porosidade, certo? Nossa resposta é A. Expansão por sulfatos, o nome já diz, cimento resistente a sulfatos, CPRS. Bom, temos mais uma questão aqui. Ela diz o seguinte: de acordo com a norma brasileira 6118, aí fala o nome da norma todinho, assinale a alternativa que denomina corretamente o mecanismo de deterioração relativo ao concreto responsável por dissolver e carrear os compostos hidratados da pasta de cimento por ação de águas puras, carbônicas agressivas ou ácidas, certo? Então, dissolver ou carrear, a gente sabe que é a lixiviação. Então, aqui a gente tem nossa alternativa, letra E. Despassivação por carbonatação, a gente sabe que não é. Galvanização, nem fala lá na norma. Reação álcali agregado, também não. É um mecanismo de deterioração do concreto também, assim como a lixiviação, mas não é essa descrição aqui, né? Não é essa causa
da reação álcool agregado. E drenagem também não tem na norma, então lixiviação. Aqui nós temos a norma NBR 6118, sobre o projeto de estrutura de concreto, estabelece, em função da classe de agressividade ambiental, que o risco de deterioração da estrutura pode ser classificado como insignificante, pequeno, grande e elevado. Aí tudo bem. Com base nessa classificação, é correto afirmar. Então, aqui nessa questão, a gente realmente precisa lembrar da tabela, certo? Então, ele vai falando aqui. Letra A. Ambientes classificados como submerso. Então, vamos grifar aqui. Submerso. E classe de agressividade ambiental 1 apresentam risco de deterioração da estrutura considerado moderado. A primeira coisa aqui é que o risco, ele mesmo fala aqui no início da questão, ó, o risco de deterioração só tem insignificante, pequeno, grande e elevado, certo? O moderado não tem. Então, essa questão aqui já está errada. Ambientes classificados como urbano apresentam o risco de deterioração da estrutura considerado insignificante. Então, aqui também está errado, o urbano é um risco pequeno. Ambientes classificados como respingos de maré, está aqui respingos de maré, apresentam o risco de deterioração da estrutura considerado grande. Então, aqui também está errado. O risco de respingos de maré é um dos mais graves ali, é o risco elevado. Ambientes classificados como marinho apresentam risco de deterioração da estrutura considerado grande. E essa aqui é a nossa questão, certo? Marinho realmente é um risco grande, é só olhar ali na norma. Ambientes classificados como marinho, você vê aqui que ele já manda 2 marinhos, né, para a gente ficar com dúvida, é considerado elevado aqui o risco, certo? Então aqui está errado. O risco do marinho é grande, certo? O elevado vai ser respingos de maré e industrial, certo? O grande também tem industrial, mas tem o marinho também aqui no risco grande. Com isso, nós encerramos a nossa aula e nossa resolução de questões. Se você gostou, deixa o seu like e também fica à vontade para deixar um comentário aí com alguma sugestão ou até mesmo alguma dúvida. Eu também vou deixar aqui na descrição um link com um resumo que eu fiz, vou deixar um PDFzinho aí, se você quiser pode imprimir e tá revisando esse conteúdo. E se puder, também compartilha com alguém que você saiba que está estudando para concurso de engenharia. E é isso aí, até a próxima!